Boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco, refletir, porque cada vez que me chamam, a ideia é o que deve acontecer com todos aqueles que talvez venham em algum momento falar, leva de novo a rever, a olhar, dar uma checada naquilo que você tem e trazer de volta. E quão é gostoso você olhar para algo e você reconhecer a intemporalidade. A intemporalidade não, a impermanência. Cada vez que você entra em contato, aquilo parece que tem uma visão diferente. E isso é importante porque nós estamos aqui hoje em uma reunião pública que antecede a desobsessão. E ela faz parte do trabalho de desobsessão. E o que a gente vai perceber é que o que é um espírito obsidiado? É um espírito como se estivesse lendo um livro sempre do mesmo jeito. Ele só faz sempre a mesma interpretação. Ele fica preso naquilo. Ele viveu com você em algum momento, em alguma outra existência, e formou-se um vínculo entre cada um de vocês que faz que o machucou, o feriu de alguma forma. E ele vive apenas com aquela ideia, aquela imagem, daquele momento, daquele sentimento, daquele sofrimento. Toda vez que ele olha, ele vê a mesma coisa. E por isso a dificuldade dele se libertar. E nós, às vezes, vivemos em busca de coisas eternas. Então a gente quer o amor eterno, o beijo eterno, a felicidade eterna. Imagina, você pode adorar a cocada, mas todo dia cocada, a eternidade inteira, não tem quem aguente. Não dá, certo? Você pode adorar o filé mignon, depois de anos você vai achar o chupa-molho uma maravilha, você vai querer que ele apareça. Então, veja, esse sentimento de eternidade que a gente tem, ele é uma falácia, porque na realidade a vida tem que ser isso mesmo, impermanente. Porque é isso que faz com que algo passe e você se abra para uma nova possibilidade. Senão, ficamos igualzinho nesse papel dos obsessores. E às vezes somos nós que nos auto-obsidiamos. Porque frente a uma experiência, a gente diz o quê? Vou ao túmulo, mas não perdoo. Como se quem tivesse se machucando foi quem ocasionou aquela questão com você. Você tem que sair daqui e ir para casa. Um maluco vem na frente, ele fecha. Você tem que jogar o carro do lado do passeio. Aí arrebenta o pneu, certo? E aí você fica ali, odiando, irritado com aquela criatura. Aí vai passar irritado até a próxima quarta, quando voltar para cá de novo, certo? Quem passou mal esse período todo? Você. O outro se mandou e você está crente de que ele fez de propósito. Ele fez porque ele queria fustigar você. Ele queria mostrar que ele era melhor porque passou na sua frente. Nada, às vezes a criatura só vive correndo, corre tanto que não consegue saborear a vida. Vive correndo até um dia que em vez de ele fechar, ele acerta no outro carro, acerta no poste, e termina infartando. Porque é o que a maioria de nós faz. Nós vivemos sem tomar consciência do que estamos fazendo. Então se nós nos dizemos seres racionais, mas nos comportamos igualzinho ao bichinho, que acorda de manhã cedo, come, corre para lá, corre para cá, meio-dia, come, corre para lá, corre para cá, de noite, come e dorme. E a gente faz a mesma coisa. Antes de perguntar assim, só para a gente poder lembrar mais ou menos disso, lembre da semana anterior. Quais as coisas que você fez que lhe deu prazer? Que você fez conscientemente e elas foram prazerosas para você. Para isso eu vou fazer um conserto primeiro. Nós temos um viés de achar que o ócio é o prazer. Não estou falando do ócio criativo. O ócio, o não fazer nada, é o prazer. Férias é largar trabalho, largar tudo, não fazer nada. Não. Foi o que você fez conscientemente que lhe foi prazeroso. Olha para trás e lembra assim, uma semana. Que foi assim, isso, poxa, eu fiz. Aí aquilo, eu programei porque eu queria, foi legal. É aquilo, o quê? Nós estamos só tocando a vida. E aí, às vezes, a gente fica naquela imagem de quando eu era mais jovem, eu chegava em casa, encontrava a minha gatinha lá em casa, e aí era aquela coisa. Mas agora não é mais como era antes.
querendo que aquele sentimento do passado seja eterno. Primeiro, ela passou com o tempo. Eu com o tempo. Eu não sou mais aquele, nem ela é mais aquela. Então, aquilo que aconteceu lá atrás não vai acontecer nunca mais. Nunca mais. A cada instante, a água que corre no rio não é mais a mesma. Agora, a pergunta é, hipoteticamente, né? Estamos aqui, então, como marido e mulher, convivendo juntos. O que eu posso programar de legal para fazer com ela? Hoje, não é o Fernando de ontem. Hoje. Como é que eu posso programar? O que é que eu posso fazer? Ou seja, fazer uma vida com uma construção consciente. Isso é sair do processo obsessivo. Porque o obsessivo vai ficar aqui dizendo o seguinte: eu não consigo mais curtir, fazer nada, porque esta praga que está aqui do lado só vive agora pensando nisso, naquilo, nos filhos, nos problemas, ela não me cuida mais, não me trata mais, como fazia antes. Então ele fica preso num passado distante e não consegue viver agora. É o mesmo processo daqueles que estão com vocês, já que a maioria está aqui para um tratamento de desobsessão. Alguém que olha para você e lhe vê no passado. Lhe vê como você era. Mas quando a gente vai estar perguntando isso, lógico, é que toda vez que eu digo que ela isso, ela aquilo outro, eu estou projetando nela as minhas limitações, a minha incapacidade. Porque é muito mais fácil apontar o outro do que assumir a si mesmo. E o que é que isso tem a ver com essa história do título da palestra de hoje? A família. A família é um convite a tudo isso. A família, por quê? Porque aqui na frente de vocês, Fernando é uma maravilha, certo? Para aqueles que gostem dele. Alguns já não gostam de cara, mas os que gostam dele é uma maravilha. Vai comer 1 quilo de sal com ele. Por que não é assim? Minha avó que dizia isso, vai comer 1 quilo de sal. Então, por isso que os namoros são maravilhosos e os casamentos começam a trazer lágrimas. Porque vai depender de como você aprende a ir dividindo o sal com seu parceiro. E a família é isso por quê? Porque na hora para casar, as mulheres são fãs disso, elas querem casar, então elas fazem de tudo. E acham que ele vai mudar. E eles brincam, dizendo que eles fazem de tudo, esperando que ela não mude. Mas aí ela muda, porque a gravidade faz com que tudo caia. Mas ele também cai a barriga, cresce tudo. Mas, ou seja, vive uma ilusão. Mas veja só, quando a gente está falando nisso, é porque a família, enquanto convite para tudo isso, na hora da conquista você faz tudo. Por isso é que muda. Depois que você conquistou, que já é seu, certo? Você relaxa. Então é dentro do ambiente familiar que a gente fica nu. Que a gente fica nu. Porque aqui às vezes vai entrando ali, pisou no meu pé, eu digo, oh, calma, vai com Deus, certo? Em casa, não me viu não, boy. Cheguei cansado, você já está reclamando. Então, a gente coloca para fora o que nós somos. Então, família é isso. Por isso que é um lugar fantástico. Fantástico para a gente poder o quê? Aprender a lidar. E quando a gente vai descrever família, né, como essa coisa toda, veja que a ideia é que temos família para tudo que é jeito. Temos família de João e Maria, Maria e Maria, certo? Isso quanto à possibilidade de casais. João que tem um filho com Lúcia e Maria que tem um filho com Pedro, e agora o filho dos dois moram ali. Mora ele, ela e o filho. É filho dele, não é filho dela? É filho dela e não é filho dele, o outro. E aparece o terceiro que nasce do casal, que é filho dos dois. E aí como é que você vai comandar tudo isso? Porque o filho dele diz que não respeita ela porque ela não é mãe dele. O filho dela diz que não respeita ele porque ele não é pai dele. E a criança que nasceu no meio, que agora tem pai e mãe, tem como exemplo o quê? 2 pessoas que não sabem respeitar o papel paterno e materno do outro, que convive consigo, dentro de casa. Então veja como é que fica a cabeça desta criatura. Então, família é um convite a nós superarmos
superarmos elementos estéticos. O que é que eu estou chamando de elemento estético? A família hoje, do jeito que tem se colocado, o que é que nós vamos perceber? Pai não é quem doa o elemento genético, o sêmen lá para que fecunde e nasça. Mãe não é quem doou o óvulo. Mas como? Tem banco de óvulo e banco de sêmen. Que eu não sei nem quem foi o João, nem quem foi a Maria. Eu posso pegar um dos dois, juntar, colocar na barriga de uma mulher, nasce a criança, é meu filho. Nós vamos criar juntos. Então, o que é família? É uma congregação onde vamos ter um papel paterno, um papel materno e um papel filial. 3 grandes papéis que vão marcar a nossa existência. Porque o que nós vamos ser para com essa grande família, que estava representada na imagem anterior, que era aquela mãe enorme, como a grande família universal, vai depender do que nós somos com essa família. Aonde a gente precisa tirar ela da obscuridade, colocar ela dentro de um papel mais claro e perceber qual é o valor desses papéis. Porque nós precisamos fazer uma outra coisa que a gente ainda não aprendeu também. É que eu tive Dona Iracema e seu Jurandir, meus pais. Meus pais. O que é o processo de obsessão, que eu falei? A pessoa fica fixa em um único pensamento, uma única visão, um único momento. Eu disse que me encantava fazer a palestra, porque tenho que ler de novo. Quando eu leio, me encanta enxergar de outra forma. Então, papi e mami. Quando eu digo enxergar de outra forma, não é o livro aquilo, é a vida. Se dar a oportunidade de, a cada vez que olhar para a vida, olhar para ela utilizando a lente que se transformou com o passar do tempo. E não se congelando lá atrás. Mas digamos o seguinte, mamãe era daquelas assim ferrenha. Ou seja, ela falava uma vez, a segunda palmatória clicava. Não tinha psicologia, era palmatória. Certo? Então, mas veja só, algumas vezes foi extremamente arbitrária, mas fantástico. Nasci no meio pobre, ali no Nó de Pau, na São Martinho, não sei se alguns conhecem, onde tinha gente para tudo que era tipo. Ladrão, certo? Assassino, estuprador, e tinha pessoas boas também, porque por ser lugar pobre não quer dizer que só tem gente ruim. E foi a maneira imperativa dela que foi um dos elementos que me limitou a talvez não ter feito besteiras. Não estou defendendo que a agressão seja forma de educação, mas estou reconhecendo que hoje, com esse olhar que se ampliou, eu não vejo nela apenas o que? O carrasco. Porque o olhar obsessivo é assim, só vai olhar as palmadas, as surras e as dores. Mas vinha cá, e aquilo aquilo do qual me afastei, que me seria danoso, em virtude disso, eu não enxergo, não. Então, é distinguir uma outra coisa. Eu pego, então, Dona Iracema e faço todo esse debulhar, né, de coisas assim, e aí eu digo, como alguns vão dizer, não gosto de meu pai, não gosto de minha mãe. A gente tem que aprender a separar 2 coisas. Uma coisa é o ato. Se eu pegar minha amiga aqui, tascar esse notebookzinho na cabeça dela, certo? Ela vai ficar retada, o ato foi, agressivo. Mas quer dizer que Fernando é isso? Temos que distinguir o ato da pessoa, porque a pessoa, ela tem uma potencialidade exponencial de múltiplas outras coisas. O ato, ele se limita nele mesmo. O ato de tascar o computador na cabeça dela é deplorável. Maluquice, algum problema. Mas o Fernando, além de tacar o coisa na cabeça dela, pode fazer uma outra coisa, salvar alguém. Então, a gente distingue papéis. Minha querida mãe, da maneira que ela viu que era educação, é um papel. É um papel que ela assumiu. Mas essa pessoa é um espírito, essa pessoa ela merece me olhar para ela como pessoa, e não apenas como o papel de minha mãe, sobre quem eu vou jogar todos os problemas, ou vou cobrar todas as atenções, sem conseguir compreender que, assim como eu sou um espírito construindo uma história, ela também o é. Então, existe minha mãe, que é um papel do materno, existe meu pai, o papel do paterno, e existe um homem
que é seu Jurandir, e uma mulher que é a dona Iracema, que merece meu respeito. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando alguém não dá, vai ser o quê? Ele não tem, porque quando ele tem aquilo integrado a ele, aquilo transborda nos seus atos mais normais e comuns da vida. Ele não precisa pensar para fazer. Já transborda, já é espontâneo em você. Então, aquilo que eu senti falta deles é aquilo que eles ainda estão cultivando neles mesmos. Então aí eu separei os papéis, separei as pessoas, para que eu não passe agora a julgar as pessoas pelo ato isoladamente, mas conhecer o indivíduo e entender que o indivíduo, enquanto espírito, tem possibilidades fantásticas de ser e de se transformar. Para agora fazer uma outra proposta. Essa ideia da família, ela precisa ser colocada em movimento dentro da gente. Para que a gente possa se perceber que pai eu sou, que mãe eu sou e que filho eu sou. Para que a gente comece a aprender a fazer uma coisa que a gente não sabe. A gente adora apontar o outro. A gente não aprendeu ainda a enxergar e a buscar perceber quem somos nós mesmos. Porque eu não brinquei. Quem quiser conhecer Fernando vai comer 1 quilo de sal com ele. Então, aprenda a viver se percebendo. Comendo 1 quilo de sal consigo mesmo. Para não estar tecendo em cima de você expectativas que vão além das suas potencialidades atuais. Porque quando você faz isso, você programa alguma coisa, como programar um salto maior do que suas pernas. Aí cai, vai se revoltar com todo mundo e com tudo ao redor, aonde a base desse erro foi sua. Você projetou algo que estava além. E família, ela serve para a mesma coisa que o obsessor serve. Sabe para que o obsessor serve? Para lhe revelar. Revelar quem você é. Quem você é. A família vai servir para a mesma coisa. Mostrar quem é você. Olhe para a família de que você veio. Como você se comportou com ela, né, durante a construção de sua vida até hoje. Como você se comporta hoje. Como você lidar com os seus pais. Quem foi você enquanto filho. Olhe-se agora, você, enquanto pai. Quem é esse pai que você é? Como é que você assume esse papel? E comece a observar, porque você começa a perceber quem você é. Para que você possa fazer agora um outro caminho. Nós, repetidas vezes, sempre imaginamos que o passado era melhor. Então eu queria voltar atrás e poder o quê? Recomeçar de novo. A ideia, e quando a gente fala em recomeçar de novo, lógico, né? Nós somos seres gregários e carentes por natureza. Nós nunca pensamos em voltar sozinho e começar de novo sozinho. A gente quer voltar e ter toda a acolhida do mundo, ter todas as coisas que a gente poderia ter de melhor. Agora, a proposta é, se você identificou o papel paterno, materno dentro de você, o papel enquanto filho dentro de você, volte. Dê uma olhada na sua vida e pergunte agora, que tipo de pai você pode ser para com você mesmo? Que tipo de mãe você pode ser para com você mesmo? Que tipo de status de filho em crescimento você pode assumir frente a esse pai e essa mãe que você tem, olhando para você mesmo, para lhe dar agora outras oportunidades das quais você se privou? Seja aquela mãe que lhe impulsiona, se a sua não lhe impulsionou. Seja aquele pai que lhe acolhe, se o seu não lhe acolheu. Aprenda a acolher a si mesmo, a impulsionar a si mesmo, para que a experiência da vida conjunta, ela possa fazer com que você se torne uma pessoa cada vez melhor. E aí, caminhando, você comece a poder fazer algo, que é disso que eu estou dizendo. Nós falamos aqui, eu falei aqui de papéis, de pessoas. Às vezes nós vivemos a vida como se fôssemos os papéis. A gente não consegue dissociar o ato do indivíduo. E quando a gente não consegue fazer isso aqui dentro, a gente não faz também lá fora. E aí veja o que é que acontece. Nós vivemos como se nossa vida fosse esse corpo físico. E porque ele envelhece,
eu me aborreço, porque ele adoece, eu me aborreço, porque as coisas que aparecem pela limitação eu me aborreço, como se toda a vida fosse o meu corpo físico. E falo de um espírito. A ideia é nós fazermos o inverso, assumirmos que somos espíritos e estamos visualizando a experiência em um corpo físico. Aonde essa experiência que eu citei, de poder caminhar desse jeito, lhe ajuda a perceber isso. Se você fizer esse exercício hoje de noite, parar e olhar, certo? Como é você como pai, como é você como filho, como é você como mãe. Aí os homens vão dizer, mas eu não engravido. Não, como mãe é o papel materno, aquele papel que nutre, que acolhe, certo? Como sou eu nesses lugares? Você vai começar a conseguir aprender a perceber que você pode transcender a pessoa que você se conhece. Porque essa pessoa que você se conhece, mesmo falando de espírito, é o modo mais próximo do aqui e agora. Quanto mais você consegue olhar e perceber de maneira mais ampla, você assume esse papel de espírito imortal. Que aí você consegue olhar o seu comportamento, a sua forma de ser, a das outras pessoas e ter uma postura mais tolerante, mais compreensiva, que é isso que a experiência familiar nos convida e nos chama a cada dia. Às vezes a gente vai olhar e vai achar que isso é impossível. Impossível. Como parece bichinho passar de um lado para o outro. Mas tem alguma coisa que nos ensinaram, é que aquilo que é impossível só é impossível para quem é incapaz de sonhar. Sonhador é aquele capaz de tornar o impossível possível. E o que nós temos hoje de coisas fantásticas, elas existem porque alguém não se limitou a acreditar quando alguém lhe disse que aquilo não era possível. E ele transformou aquilo exatamente em algo possível. Deu de si e fez aquilo que ninguém esperava. Isso é possível para todos nós. A experiência da convivência familiar é um convite a tudo isso. Esse é o convite que a experiência familiar nos traz. E que ela é possível, ela é plausível. Essa grande casa, esse grande antro de lições, aonde eu faço de fato algumas críticas, certo? A vida que se faz, aonde a gente abdica da família. Como se não ter família fosse sinal de evolução. Ou seja, tornar-se casto, não ter relações sexuais e aí viver sozinho. Não cultivar a experiência da família, que é o lugar mais difícil da gente experimentar o que a gente vai viver lá fora. O lugar onde a gente mais aprende, porque a gente fica nu frente àqueles que convivem conosco. E aí é fácil, às vezes, falar, como é fácil falar que suporte ela. Como é fácil falar, agora vai viver com ela para ver. Como é fácil dizer para ela que me suporte. Como é difícil. E às vezes a gente ainda faz isso mesmo, a gente aprende a suportar. E aí, tem uma historiazinha que vivíamos juntos, eu bebia que nem uma cabra seca, e ela me suportava. Eu chegava em casa, quebrava tudo, arrebentava, e ela ali. Porque disseram que tinha que levar o casamento. E aí eu morro de cirrose, alguns anos depois ela morre de infarto. Desencarnamos, mundo espiritual, não nos encontramos. Vai voltar. E aí ela é convidada, né? E ela daquelas beatas ferrenhas lá, lendo tudo que era papel, vai voltar. E aí ela diz, opa, minha irmã, você poderia fazer algum planejamento, alguma escolha? Ela fez, eu não preciso fazer mais nada. A única coisa que eu não quero, a única coisa que eu desejo na vida, eu já sei que eu a conquistei. E aí a coisa vai andando, ela vai ter que reencarnar quando ela volta. E aí o amigo espiritual diz assim, você está tão feliz, você sabe com quem você vai voltar? Aí ela, essa felicidade eu tenho para lhe dizer. Eu não sei com quem eu vou voltar, mas eu sei com quem eu não vou voltar. Comigo, aquele desgraçado, eu não volto mais com ele. E aí o amigo que estava na porta olhou para ela e disse assim, irmãzinha, vem cá. O que foi que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros?
Aí ela baixou a cabeça e disse, então você já sabe com quem você vai voltar. Juntos de novo, mais uma vez. Até que possamos aprender a lei do amor. Por isso os reencontros nos núcleos familiares. Para que possamos aprender a lei do amor. Ali aprendendo a cultivar relações que no passado nós destruímos. Então, volta de novo para quê? Aprender a cultivar aquilo que presta. E aí, quando a gente vai falar desses elementos, vamos estar falando então da nossa desobsessão. Para a gente ter uma desobsessão, tem que haver uma obsessão, que aí nós temos que ter o quê? O encarnado de um lado e o pobre do desencarnado do outro. Eu não sei quem é o pobre, né? O desencarnado ou o encarnado, né? Já que um pode obsidiar o outro. Tanto pode haver uma obsessão de encarnado para desencarnado, o mais comum, né? De desencarnado para encarnado, como o contrário, de encarnado para desencarnado. Vai ser atendido lá dentro, na hora que o espírito incorpora, ele diz, pelo amor de Deus, diz aquela criatura para me deixar em paz. Porque até hoje, quando ela vai dormir, ela sai do corpo e me persegue. Ele então quer, na realidade, que quem está encarnado deixe de persegui-lo. E às vezes ele faz uma coisa fantástica, deixa o encarnado sem conseguir dormir. Porque ele não dorme, não desdobra e não vai atrás dele. E aí ele se vê livre, então a obsessão dele é justamente por aquilo. Mas a grande maioria vamos estar de desencarnados para encarnados. E aí às vezes a gente vem aqui, e é interessante que a gente entenda que tudo aquilo de que eu falei agora, de convivência, está amarrado em quê? Sentimentos. O que é que aproxima os homens? Amor ou sentimentos vis? Amor e ódio, usando ódio como um contraponto de amor. Ódio não é contraponto de amor. Ódio aproxima. Por isso, aquela história, casados juntos de novo, nos separamos, e aí na hora foi meus bens, ela levou a metade toda. Quando a gente vai para uma festa junto, que a gente se encontra, eu digo, vira até a cara, não quero ver aquela coisa. Me separei? Não, só da boca para fora, porque mentalmente vivo-a perto de mim. Porque se tivesse separado, oi fulano, tudo bem, tudo em paz, como é que tá? Tá com um namorado novo, já está tocando a vida, você se desvincula. O ódio vincula, mantém você preso ao outro. Duas faces da mesma moeda. O que é que desvincula, que não une? Poder. Desejo de poder sobre o outro. Porque quem quer o poder, literalmente, é como se o outro fosse um objeto qualquer. E aí, essa proposta é que a gente possa fazer o que na desobsessão? Por isso que dizem que vocês têm que participar desse momento de reunião. Porque, veja só, vocês conhecem algum espírito maior que Jesus que já pisou sobre essa terra? Aqui, pelo menos do Ocidente? Não, né? Jesus estalou os dedos e alguém se transformou, mudou da água para o vinho, sendo outra pessoa, certo? Ou seja, mudou de status. Uma das transformações mais significativas que a gente conhece é a história de Saulo e Paulo. Mas ele mesmo dizia, faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Se superar é algo difícil, não acontece como conversão, é transformação. Conversão é que a mesma energia que ele usava para perseguir, ele usou para erguer todo o império do cristianismo. Através das ideias que ele trouxe junto com a história da vida do Cristo e foi formatando o que nós conhecemos hoje. E, lógico, não é conversão. Então ninguém vai chegar aqui e por causa de um passe, vai. A proposta é de autotransformação. Por que isso? Porque para lidar com isso, que é o que os sentimentos que criam uma possibilidade de simbiose, de duas pessoas estarem ali, ó, grudadinhas ou mais, que vai levar ao processo que a gente chama de obsessão, ele se constrói em mim, em você, no indivíduo. E aí, então, acabar com o desencarnado não muda nada. Porque tem um monte aí fora. Um monte aí fora. Tira um, descansa um pouquinho, daqui a pouco outro. Mas
Mas ele não tinha nada a ver comigo. E como é que ele está aqui agora? Você nunca se viu comprando a causa de alguém, não? Alguém que deu um beliscão no menino e você avançou em cima, dizendo que não se bate em criança. Compra uma causa como sua? Nós fazemos isso. Principalmente em desequilíbrio. É a coisa mais linda a gente fazer isso. Se sente atraído e vai ali querer cobrar a mesma coisa que o outro fez conosco. Então a base dessa possibilidade de desobsessão é o fortalecimento do encarnado. Quem? Nós. E esse fortalecimento não é mágico. É de fato, pelo menos nessas 4 reuniões vocês estarem aqui, ouvir aquele que vem até aqui falar, descrever algo, e vocês poderem fazer o quê? Fazer um mergulho dentro de si mesmo. Porque quem está aqui não vai fazer uma mágica também. Ele vai citar aspectos, elementos que você pode, através deles, se você sair daquele olhar, que é o mesmo olhar do Espírito que está grudado na sua cacunda, certo? Igual aquele que eu disse que leu o livro hoje, 10 anos depois, enxerga a mesma coisa. Se você tirar desse olhar, e aí sim, enriquecer-se com o que a experiência da vida lhe deu, você muda. Você pega uma palavra da palestra inteira e transforma. A palestra inteira, mas teve uma palavra que aquela criatura falou que me tocou. Quando você se permite ser tocado. Agora, se você não se permite ser tocado, você está levando ao seu redor uma energia de quê? De não transformação. E aí você consegue fazer o quê? Favorecer a manutenção da obsessão pela possibilidade de outros espíritos se anexarem a você pelo mesmo fato. Agora, se você muda, você traça para si mesmo um projeto de mudança, de ser um pouco mais tolerante como porteiro, de tratar seu colega de trabalho um pouco melhor, de ouvir seu filho, de conversar com sua mulher, de não apenas apontar os problemas. Você começa a fazer isso e aí a possibilidade de simbiose se reduz e de obsessão também. E aí você, enquanto espírito, entra em um estado um pouco maior de harmonização. E o que afasta o espírito em desequilíbrio não é magia, não é amuleto, não é vela, não é pólvora, não é água fluidificada. É a sua vibração. Que não é que o afaste, é que ele não se sente bem em locais harmônicos, porque tendem a influenciá-lo, a despertar, como você está buscando despertar e sair daquela mesma condição, que às vezes é aquilo que ele não quer. Esse processo que a gente vai chamar de harmonização espiritual é que vai evitar que o desencarnado plugue em você. Porque para ele plugar, tem que ter aquela tomadinha do lado de cá. E como é que a gente começa então a fazer isso? Quando a gente faz o seguinte, o nosso dever de casa. O nosso amigo Chico disse isso, né, em uma das suas entrevistas lá, que se ele pudesse pedir uma coisa de maneira genérica, ele pediria que na porta da entrada da casa de cada pessoa tivesse amai-vos uns aos outros. Para que cada vez que fosse entrar, a gente estivesse fazendo isso, que essa imagem sugere um mergulho mais profundo. Quem fazer esse mergulho? Eu. Você. Todos nós fazemos esse mergulho mais profundo. Por quê? Eu perguntei se conhecia algum espírito maior que já pisou aqui na terra? Jesus. Algum de nós aqui não conhece a história de Jesus? Aquilo que a imagem dele suscita. Ou seja, quando a gente fala em Jesus, é só um nome. Ou a imagem dele nos suscita alguma coisa, algo a mais. Então, nós precisamos fazer isso. Tirar aquelas vendas dos olhos e buscar fazer aquilo que o Cristo disse. Quando ele pegou aquele paralítico em cima da cama, ele disse, levanta, pega a sua cama e vai. Você assume sua responsabilidade e vai tocar as coisas. A gente fica querendo a pílula mágica. É a mulher que vai transformar a nossa vida. A gente se separa e aí agora vai casar com outra que vai transformar a nossa vida. Ou seja, meio abacaxi podre quer encontrar outra coisa. Aonde parte do que está podre é ele mesmo. Porque o que é que está podre está em desequilíbrio. Enquanto você não reconhece o que está em desequilíbrio em você, você não está em condições de construir o equilíbrio com o outro. Então, essa proposta que a gente precisa tirar a venda dos olhos. Ah, mas meu filho é o cão. E no que foi que você contribuiu para aquilo?
Agora imagine inverso. Se você estivesse no lugar dele, qual era o tipo de pai que você queria? Que lhe acolhesse durante a dificuldade e a dor? Ou que lhe chutasse o pé na bunda? Ou que só falasse com você lhe depreciando? Ou que reclamasse porque você não foi o doutor que ele é? Ah, mas a vida é assim, só se aprende com espora. Será que isso é verdade? É isso que a gente quer? Então, essa proposta do Cristo, ela precisa se materializar aonde você vive, certo? E maior contato íntimo com o outro, que é a sua família. Aliás, alguns não vivem não. Alguns acordam de manhã, tomam café, os filhos às vezes nem veem, vai trabalhar, chega às 10 da noite, também o filho nem vê, às vezes minha mulher vai dormir, só está em casa sábado e domingo, certo? Então veja o que você está fazendo com uma das experiências mais valiosas, que é aquela que depois que o tempo passa, está velho, eu não tenho o acolhimento dos meus filhos que eu queria. E você deu? Você foi amoroso? Você está querendo colher o que você não plantou? Ah, mas tem muita gente que também dá tudo isso e o filho é igual. Se você tivesse semeado em você tolerância, paciência, compreensão e amor, você agora, velho, decrépito na cadeira de rodas, ainda assim teria condições de dar a seu filho o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E não jogar sobre ele a única coisa que você cultivou em si: desgosto, amargura, espinhos, raiva e rancor. Porque você só dá ao outro aquilo que você tem. Então a família é a proposta de nós fazermos uma transformação e uma mudança, colocando-a como elemento dinâmico. Aonde isso só é possível quando a gente aprende a lidar com a diferença do outro. A não querer que ela seja igual a mim. Porque se ela for igual a mim, vai virar um robô. Então só vai fazer aquilo que eu quero. E a vida assim se torna impraticável. É conviver com máquinas. A gente tem que aprender que essa história da lei do mais forte, certo? Ela vem e está dentro de nós, mas dos primórdios lá atrás. Força hoje não quer dizer força física. Então você precisa aprender a criar um ambiente onde um saiba utilizar a força do outro para em conjunto crescerem juntos. Essa é a proposta. Esse é o desafio da convivência familiar. E quando a gente olha que essa é a proposta e o desafio, a primeira diferença que a gente precisa aprender a conviver, eu acho hoje, eu já estou com 48 anos, é fazer uma coisa que às vezes a gente ainda não aprendeu a fazer. A gente olha para trás e tem várias coisas em minha vida que eu olho e digo, poxa, não devia ter feito assim, não poderia ter sido daquele jeito, hoje eu faria de uma outra forma, só que eu fico carregando tudo nas costas. Enquanto eu carregar nas costas, eu não vou para frente. A história de tudo isso que eu vi, o que foi que isso me ensinou, qual é a proposta que eu posso ter a partir daí, aí pronto, eu me livro da culpa e me alio à responsabilidade. Então, aliado à responsabilidade, se não dei amor aos meus, não vou cobrá-lo por não ter-lhe para me dar. Mas começo a cultivar em mim amor para não cobrar deles, mas conviver com eles, procurando dar a eles mais do que o que eu tenho. E essa possibilidade que a gente olha, que alguém vai dizer assim, mas não é tão fácil, Fernando. E realmente não é não. Porque lidar com isso é você lidar consigo mesmo. Porque quando a gente está falando disso, a pessoa mais difícil de eu conviver não é ela. Hipoteticamente que eu coloquei como o meu Cristo aqui para figurar como a minha parceira, certo? O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Pare um pouquinho e olhe. Quantas coisas há que você às vezes se envergonha de si mesmo. Que às vezes você programou uma coisa e só faz outra. Alguém vai dizer, mas comigo não acontece. Vê regime. Sei que a pochete está aumentando. Quero diminuir. Marco a segunda-feira para começar. Mas olha eu comendo tudo de novo. O médico me disse que o colesterol está alto. Eu sei que o colesterol alto, maior diâmetro de circunferência abdominal, aumenta o risco de infarto, mas olha eu de novo. É o embate meu comigo mesmo. É o embate de cada um de vocês consigo mesmo. Esse é um dos grandes embates que existe e que é a porta de entrada para aquelas tomadas da obsessão.
Porque enquanto você olha para você mesmo, e Fernando é o primeiro a desacreditar nele, você não vai conseguir, a próxima segunda será mais uma segunda. Você não vai largar o cigarro, você já prometeu 10 vezes, você é descarado. Quanto mais eu dou espaço a esse embate que é contraproducente, eu faço o quê? Construo aquela tomadinha, para os obsessores estarem plugados em mim e querendo me levar a um desfecho negativo, para se gloriar com a minha derrocada. Só que não adianta, porque eu caio e eles riem inicialmente e depois choram, porque ninguém se levanta enquanto o outro está no chão. Nós nos levantamos quando nos apoiamos e ficamos de pé juntos. Não dá para ter vitória enquanto tem um derrotado. Dá para ter vitória quando todos nós abrimos os olhos e mudamos a nossa forma de ser, a nossa postura de vida. Então, isso é que a gente falaria desse congraçamento, aonde o que é desobsessão? É você dissolver os conflitos com você mesmo. Quando você dissolve os conflitos com você mesmo, você impede que elementos outros se agreguem a você. Veja que quando você resolve os conflitos com você mesmo, você vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais dócil, mais compreensiva, mais tolerante. A ponto de fazer algo que é o principal. Saiu de manhã, o próprio cara ali fechou de novo, você jogou o carro para o lado, furou o pneu, você vai olhar e vai dizer, graças a Deus que ainda estou vivo. Que Deus ilumine esta criatura, porque para ele fazer isso comigo, ele não deve estar bem. Porque eu, se estivesse no lugar dele fazendo isso com alguém, eu também não estaria. Agora veja, desse jeito ele não vai ficar de quarta a quarta-feira, uma semana, reclamando e brigando porque furou o pneu dele. Então é você sendo elemento transformador e modificador de sua própria vida. E usando o ambiente do lar para fazer com que essa união prevaleça. Para fazer com que você torne capaz de transformar isso naquilo que a gente vai entender. Que por que é que nós somos seres gregários? Porque nós nascemos para viver sozinhos. Nós nos agrupamos. Então assuma o papel de uma dessas mãos. Porque todo aquele que se aproxima de você é um ser humano. Então, acolha primeiro aqueles que vieram à tua casa, como pais, irmãos, filhos. Para que então você possa acolhê-los e não como se ele fosse a pérola rara, sem perfeição. Aquela pérola rara e brilhante, não. Ele é alguém que tem suas próprias dores. Assuma acolhê-los como são. Acolhê-lo como são não é dizer que o que eles fazem é o certo. Às vezes para você não vai ser, mas você vai respeitá-lo, sem jogar sobre eles mais energias negativas do que as que eles mesmos possam estar atraindo para si. E se você não pensa negativo contra o outro, você não estará atraindo energias negativas contra você mesmo. Então aprenda, às vezes chegar hoje e dar o abraço naquele filho que amanhã você pode não ver. Porque ninguém sabe o dia que vai partir daqui. Aprenda hoje, talvez, a pegar o telefone e ligar para o irmão, o pai, que está distante, que já tem algum tempo que não fala mais. Ou seja, aproveite o agora para fazer aquilo que o amanhã pode não lhe dar a oportunidade de fazer ainda encarnado nessa vida. Não deixe para amanhã o ato de amor que você pode fazer hoje. Porque é esse acolhimento que faz com que aquela pessoa vá se tornando cada vez melhor. Porque a pessoa passa a ter aquilo que você gostaria que ela tivesse, porque quem está doando é você. E quando você doa de coração, verdadeiramente, mesmo que você ache que nada tocou ela, uma fagulhazinha desse amor ficou lá dentro. E quando ela sair daquele quadro obsessivo, que é de ler o livro como se fosse sempre o mesmo, ela vai notar que aquela luzinha foi sua, direcionada a ela. E ela, com certeza, vai despertar de uma forma melhor. E aí nós vamos entender porque é, então, que as energias ruins se aproximam quando nós estamos pensando negativamente, atraindo maus espíritos, doença, desequilíbrio e
abrindo o coração para o mal do ódio. E quando a gente se harmoniza, a gente já traz bons espíritos, nós trazemos saúde e equilíbrio ao nosso corpo físico e abrimos as portas do nosso coração para o bem e para o amor. No trabalho espiritual é a ajuda, sim. Os espíritos, claro, que buscam criar um isolamento, algo que possa lhe dar pelo menos um refrigério para que você possa respirar, limpar a cabeça da poluição, não ser atingido pelo que está do lado de fora. Mas isso você tem que aproveitar. Aproveite essa barreira, essa proteção que os espíritos criam ao seu redor, porque ela não vai se manter continuadamente. Mas se você se utilizar dessa energia para mudar a sua forma de pensar e de agir, aí você com certeza vai saber que apenas a sua postura mental, a sua forma de lidar, é que é o elemento principal de atrair ou de repulsar espíritos em desequilíbrio. E será você a luz necessária na sua família para dar esse impulso, tirando ela da inércia e colocando ela cada vez mais em uma trajetória de crescimento e de luz. E aí, para que lá na frente, se você com sua família você é capaz de fazer isso, você se torna capaz de fazer isso com a grande família, que é o mundo que nos abraça, que nos dá a possibilidade de estar aqui agora encarnados. A família é esse grande convite para essa grande lição de que não existe um Salvador. O único Salvador que existe é você. E você se salva quando você, na realidade, assume o seu papel. Que a salvação é o despertar da consciência para aquilo que faz. Você poder, talvez, semana que vem, olhar para trás e dizer, teve várias coisas legais que eu programei e fiz, que foram boas para mim e boa para alguém.